Seja muito bem-vindo, meu aluno, minha aluna, aqui é para mais um encontro. Hoje o nosso assunto sobre banco comercial, banco de investimento e bancos múltiplos. Vamos lá então, um assunto bem importante aí, complementando os que a gente já veio falando. E preste atenção porque tem bastante detalhe aqui na aula de hoje e que cai assim abundante nos exames oficiais, e se você não prestar atenção, pode ser que na hora do exame você fale, poxa vida, devia ter escutado o professor. Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre os bancos. Então, nós temos como eu já falei aqui no início do encontro, nós temos alguns tipos de banco, né? Bancos comerciais, bancos de investimento e bancos múltiplos. Vamos começar falando desses dois aqui, porque esses dois dão base para a gente falar do último. O que são bancos comerciais? Bancos comerciais são bancos de curto prazo. E bancos de curto prazo, eles têm, de uma forma bem básica, dois tipos de transação que são feitas. As transações de crédito e as transações de investimento. Lembra da nossa aula dos agentes superavitário e deficitário? Então, o que define um banco ser comercial é esse banco trabalhar com operações de crédito e de investimento, todas de curto prazo. Então, esse tipo de banco, se você for tentar contratar um CDB, por exemplo, de longo prazo, ele não tem disponível, ele nem pode ter disponível na carteira. Se você for buscar ele para um crédito de longo prazo, que você vai pagar aí por anos, você não vai ter disponível no portfólio, porque ele não pode oferecer esse tipo de produto. Então, um banco comercial ele está focado em operações de curto prazo, diferente do banco de investimento, né? Que é a nossa segunda opção. Um banco de investimento é um banco mais focado em operações de médio e longo prazo. Então, tanto o crédito eles podem ser fomentados para médio e longo prazo, como também os produtos de investimento que esse banco comercializa. Também a captação de recursos é captação disponível de médio e longo prazo, tá? Mas um banco comercial e um banco de investimento, vamos parar para pensar, ele pode começar a ver aí uma série de outras oportunidades no mercado. Por quê? Tem clientes que buscam outros tipos de operação. Como, por exemplo, eu posso ter um banco comercial e ver gente procurando por crédito imobiliário. Posso oferecer? Não, porque eu não tenho uma operação específica para essa finalidade. E aí é onde entram os bancos múltiplos, tá? Que muito provavelmente é o banco que você trabalha ou quer trabalhar, que são os mais populares aí no mercado, tá? Porque eles querem ter um portfólio de produtos muito mais amplo para poder servir a maior parte dos clientes. Vamos entender então como que funciona esse banco múltiplo? Primeira regra para se constituir um banco múltiplo. Ele tem que ter duas carteiras, pelo menos, e dessas duas carteiras, uma delas tem que ser ou comercial ou a carteira de investimento. Mas, Antônio, que encrenca é essa de carteira? Carteira são tipos de operação que o banco pode fazer. Então, entenda como se fosse CNPJs que os bancos têm. Então, são CNPJs que são vinculados ao CNPJ principal, que dão a oportunidade desse banco oferecer produtos específicos. Na prática, vamos entender como funciona. Eu tenho um cliente que vai buscar empréstimos do BNDES, buscar recursos advindos do BNDES. Um banco múltiplo pode oferecer esse tipo de crédito? Pode, desde que ele tenha na sua composição uma carteira específica de investimento e desenvolvimento. Se ele não tem, ele não pode. Agora vamos pensar um cliente que vai buscar um financiamento de carro. Se esse banco tem a carteira de arrendamento mercantil, ele pode oferecer um crédito para carro. Agora, se ele não tem, ele não pode. Antônio, só pode ser duas carteiras? Não, pode ser todas, desde que seja pelo menos duas e uma delas seja comercial ou a de investimento. Então, quais carteiras um banco pode ter? E cada uma dessas carteiras tem que ter um CNPJ específico. Nós podemos ter a carteira de comercial, a carteira de investimento e desenvolvimento, a carteira de crédito imobiliário, por exemplo. Se um banco quiser oferecer financiamento habitacional, ele precisa ter a carteira de crédito imobiliário. Quando ele tem a carteira de crédito imobiliário, ele pode
ter um produto de investimento que chama LCI. Se ele não tem essa carteira, ele não pode ter esse tipo de produto, tá bom? Tem a carteira de arrendamento mercantil, a carteira de crédito, financiamento e investimentos. Então, lembre-se que são essas carteiras que existem, um banco múltiplo para existir, pelo menos duas, uma delas comercial de investimento. Essa daí eu estou passando para a terceira vez porque é importante, não é à toa que eu estou repetindo. Lembrando que cada uma tem um CNPJ específico e uma informação que cai na prova. São vários CNPJs. O banco, quando vai fazer a publicação do balanço, ele precisa fazer um balanço por CNPJ? Se fazem parte do conglomerado financeiro, ou seja, são da mesma instituição esses CNPJs, ou seja, eu tenho um CNPJ mãe, como eu estava falando anteriormente, eu posso publicar um balanço único. Então, se for desejo da instituição, ela pode publicar um único balanço contendo todos os CNPJs de todas as suas carteiras, tá? Então, é permitido sim. E lembrar que é uma informação também importante, mas não tão cobrada, mas eu queria que você guardasse isso. Esses bancos são organizados em formas de sociedades anônimas, então em formas de SA, é regra. Beleza? Combinado? Assunto banco aí então fechado. Guarde muito bem os três aí, a questão das carteiras, porque é isso que o exame vai te cobrar. Dessa forma, e olhando para as carteiras, a questão do balanço único é coisa que acaba acontecendo, e essa regrinha aí de se for múltiplo, pelo menos uma das carteiras ser a carteira comercial ou a carteira de investimento. Pode ter as duas? Pode, desde que uma delas seja a comercial ou a investimento. Pode ter todas? Pode sim também. Beleza? Um grande abraço aí do professor Antônio Walter, a gente se vê aí no nosso próximo encontro. Até lá!